Olá, a paz do Senhor. Vamos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Você já conhece a nossa revista que estamos trabalhando nesse segundo trimestre de 2021. É o Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Nós vimos nas lições passadas que nos 4 primeiros capítulos desta primeira carta, Paulo ele vai abordar o assunto das divisões na igreja, do partidarismo que se levantou. E ele faz essa abordagem sobre vários enfoques. Hoje nós vamos tratar o capítulo de número 5, portanto um tema novo, um assunto novo, um novo problema da igreja em Corinto que Paulo vai trabalhar. E aí nós temos então a nossa lição de número 8, que tem o título: A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Então, nessa lição de número 8, nós vamos trabalhar todo o capítulo 5 e vamos ver qual que é o assunto agora que Paulo vai trabalhar com os irmãos coríntios. O nosso texto do dia está em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7. Diz assim o texto: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E ainda que nós tenhamos aqui no texto do dia algumas partes grifadas, nós vamos falar desse versículo com bastante propriedade daqui a pouco no decorrer da nossa lição. Enquanto isso, vamos frisar apenas a parte que nós gravamos, que nós grifamos aqui no nosso versículo. Alimpai-vos, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E a síntese diz: a disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecado. Então vamos extrair aqui da síntese o maior entendimento que nós pudermos aqui. Olha só o que está dizendo, que a disciplina é necessária para restauração. E acompanhando ali a parte grifada no nosso texto, nós vamos ver que esse é um dos objetivos da disciplina eclesiástica, qual seja a restauração daqueles que cometem pecado. Um outro objetivo será também a preservação da santidade da igreja. Então, em síntese, nós temos que a disciplina, ela é necessária para a restauração. E o nosso texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler todo o capítulo, que vai do versículo 1 até o versículo de número 13. Diz assim a carta que Paulo escreveu aos Coríntios: Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que prostituem. Isso quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso,
ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. É o nosso texto bíblico de 1 Coríntios, no capítulo 5. E nós vamos falar detalhadamente de cada versículo bíblico no decorrer dos tópicos da nossa lição. E a introdução, aqui no nosso slide, nós temos registrado a seguinte maneira. Paulo registra um problema de ordem moral na igreja. O apóstolo censura a igreja que estava indiferente à situação. E ele vai propor uma ação para a preservação da igreja como o corpo de Cristo. Então, nós vamos ver aqui, a partir da nossa introdução, que nós vamos trabalhar o capítulo 5, portanto, a lição de número 8, sobre dois aspectos. O primeiro aspecto, há um problema de imoralidade na igreja e esse problema precisa ser resolvido, está aqui proposto para a gente nessa primeira parte e nessa terceira parte. Há um problema de ordem moral e esse problema precisa ser resolvido para preservar a santidade da igreja. E o outro aspecto é quanto à atitude dos coríntios. Então Paulo, ele vai censurar a igreja porque a igreja estava indiferente a esta situação. E o nosso primeiro tópico tem o título, o significado e a necessidade da disciplina. O primeiro subtópico, respeito e cuidado com o corpo de Cristo. E agora sim, nós vamos passar a analisar versículo por versículo desse capítulo. O versículo primeiro, geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Então nós vamos ver nesse primeiro versículo, Paulo dizendo aos coríntios que é sabido, que já chegou até ele, que há um caso na igreja de Corinto, há um caso de imoralidade, e essa imoralidade que está acontecendo no seio da igreja é tão horrenda que nem os gentios praticam. Então a primeira parte do versículo primeiro, olha, geralmente se ouve, ou seja, eu sei, tenho recebido notícias, já estou por dentro do assunto, que há imoralidade entre vós, que esta imoralidade é tão tamanha, é tão horrenda, que nem ainda entre os gentios se praticam. E nós vamos lembrar aqui de algumas aulas atrás, que nós falamos que a cidade de Corinto, nessa época de Paulo, era uma cidade muito promíscua, havia muita prostituição, havia a prática do homossexualismo, mas esta imoralidade que estava acontecendo dentro da igreja, eles não praticavam, não era admitida entre eles. Então, há imoralidade, e a imoralidade que os gentios não praticam. E qual que é essa imoralidade? Aí nós vamos ver descrita na parte final aqui do versículo 1. A imoralidade é quem abuse da mulher de seu pai. Portanto, na igreja de Corinto estava acontecendo uma relação incestuosa. O que é isso? Um homem estava tendo relação sexual com a esposa do seu pai. E aí nós vamos ver que isso não era permitido nem na lei greco-romana, muito menos na lei divina. E nós temos aqui uma passagem bíblica em Levíticos, capítulo 20, no versículo 11, onde está aqui a determinação de Deus, a ordem de Deus quanto a esta prática. Diz assim o texto bíblico, Levítico, capítulo 20, versículo 11. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente serão postos à morte, e o seu sangue será sobre eles. Então, na lei de Deus, era uma relação não permitida, e quando acontecesse tal ato, tal fato viesse à tona, ambos deveriam ser mortos por apedrejamento. Então, nem os coríntios, os gentios, a lei romana, ela permitia tal ato, e isso estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Então, olha, eu sei que há entre vós
Fornicação. E fornicação tal que nem os gentios praticam. E que esta fornicação é uma relação incestuosa entre um homem e a mulher de seu pai. E aí vamos ao versículo de número 2. Nesse versículo de número 2 aqui, nós vamos ver qual é a maior preocupação do apóstolo Paulo. É claro que quando Paulo soube do caso de imoralidade dentro da igreja, ele ficou estarrecido, ele ficou alarmado, né? Ele ficou preocupado com o que tinha acontecido, mas a maior preocupação de Paulo, na verdade, era a atitude dos irmãos coríntios diante desse ocorrido. Aí ele vai escrever assim no versículo de número 2: estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão cheios de si, vocês estão tão soberbos, tão orgulhosos, que diante desse fato vocês nem se entristeceram. Então o pecado, ele estava na igreja de Corinto, estava manifesto, mas os irmãos coríntios estavam inertes, né? Eles não estavam preocupados, eles já estavam tão cheios de si, porque eles tiveram ali Apolo, né, o melhor pregador, um pregador eloquente, eles tinham os dons espirituais, então eles deixaram passar, eles continuaram levando a sua vida e deixaram o fato ocorrido. Nós vamos ver lá no versículo 1 que o fato, né, da relação incestuosa, ela era um fato contínuo, era um pecado contínuo. Mas os coríntios não fizeram nada quanto a isso, e essa é a maior preocupação. Então Paulo está dizendo, olha, estáis inchados, e por estarem nesta condição, vocês nem sentiram pesar, nem sentiram tristeza diante do ocorrido. A palavra que Paulo usa aqui, entristecestes, ela vai denotar ali um sentido de tristeza fúnebre, né? Uma tristeza que se sente quando dá perda de um ente querido. Na verdade, ali no meio dos irmãos coríntios, estava precisando sobressair o mesmo sentimento de Esdras. Quando a gente lê Esdras capítulo 10, lá no versículo 1, nós vamos ver que Esdras, ele vai chorar amargamente, ele vai se lançar no chão diante da casa do Senhor, lamentando a infidelidade do povo ao contrair matrimônio com as mulheres pagãs. E aqui os coríntios, diante do pecado, deixou seguir a vida, deixou passar desapercebido, não foi prioridade para eles resolverem o problema. Então, eles inchados não se entristeceram e também não tiraram quem cometeu tal ação. Então, a igreja estava sendo complacente com aquele pecado. Nós estamos vivendo uma época tão permissiva dentro das igrejas que a exortação, uma correção, ela é tida, na verdade, como julgamento de alguém. Então, a igreja precisa despertar tanto quanto a igreja de Corinto precisou despertar naquele momento. E deixar essa questão de ser complacente com o pecado, de deixar o pecado seguir sem alguma disciplina, sem alguma correção, porque isso é prejudicial para a própria igreja, como nós vamos ver aqui depois na decorrência dos outros versículos. Paulo, ele não deixou passar, Paulo se preocupou, Paulo tomou uma atitude, é o que nós vemos no versículo de número 3, né? Mesmo longe da igreja de Corinto naquele momento, mesmo sabendo da notícia do ocorrido por outras pessoas, Paulo, ele se preocupou e ele tomou uma decisão. Olha só o versículo de número 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Então Paulo, ao ficar sabendo daquele ocorrido, ele vai tomar uma decisão. Então ele vai usar a sua autoridade apostólica para determinar uma disciplina para aquele infrator, para aquele irmão que estava em prática de pecado dentro da igreja. Então Paulo, ele vai usar o martelo da disciplina, e nós vamos ver que disciplina eclesiástica é justamente para se obter uma correção. Então olha só, disciplina eclesiástica é impor uma penalidade cuja finalidade é a correção, e que esse meio mais severo, né, essa atitude mais severa, ela só deve ser tomada depois de esgotado todos os outros meios.
Quais meios? O aconselhamento pastoral, né, o que nós chamamos de colocar no banco. Então, tira, às vezes, o irmão que está em tal prática, né, de um cargo que ele ocupa, coloca ele sob supervisão, em acompanhamento, né, verificando se está presente em todos os cultos, né, se foi realmente corrigido quando de um aconselhamento, de uma orientação pastoral. Quando isso não ocorre, aí sim é necessário uma disciplina mais enérgica. E essa disciplina mais severa foi a que Paulo determinou para esse irmão. E ele vai convocar os irmãos coríntios que façam também a mesma coisa. Ele vai, na verdade, dizer, olha, vocês agora devem se reunir para dizer àquele que cometeu tal prática qual será a sua punição. É o que nós vemos no versículo de número 4, né? E aí já estamos no subtópico de número 2, que diz: a disciplina é uma decisão que deve ser tomada em conjunto. Olha o versículo 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui no versículo 4, Paulo vai dizer assim, olha, eu já tomei a minha decisão, está relatada que ele fez isso lá no versículo 3, mas que agora vocês devem se reunir e eu vou estar presente em espírito e nós vamos comunicar qual foi a decisão tomada para aplicação a essa pessoa que esteve cometendo tal pecado dentro da igreja. Então, olha, juntos, vós e o meu espírito, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, note comigo que Paulo, quando ele já diz que determinou essa sentença, né, determinou qual seria a disciplina aplicada, nós vamos ver que essa disciplina será aplicada somente ao irmão, somente ao homem que estava praticando o pecado. Então, a falta de disciplina para esta mulher nos sugere que essa mulher ela não era uma mulher cristã. E, na verdade, a igreja ela tem responsabilidade apenas com os seus membros. Ela tem que corrigir só os seus membros. Nós vamos ver isso aqui no versículo de número 12. Ó, o versículo de número 12, já no finalzinho lá do texto bíblico, vai dizer assim, ó: por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós, nem os que estão dentro. Então, Paulo está dizendo, olha, nós vamos corrigir, aplicar aqui essa sentença, essa determinação de disciplina eclesiástica para esse irmão, porque ele é membro desta igreja. Não para a mulher, porque a mulher provavelmente não fazia parte ali do seio da igreja. E aí Paulo fala, qual que é a disciplina que nós vamos aplicar a esse irmão? Descrita aqui no versículo de número 5. Que diz assim: seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, no versículo 5, nós temos qual é essa disciplina eclesiástica, qual é essa punição que vai ser lançada a esse homem que estava cometendo o pecado de relação incestuosa. Qual que é? Que ele seja entregue a Satanás. Na verdade, aqui, nós vamos ver que Paulo está dizendo assim, olha, vocês têm que excluí-lo da igreja. Então, a disciplina é a excomunhão desse membro da igreja. Excluído da igreja, ele seria como uma ovelha fora do aprisco. E lá fora do aprisco, há lobos que estão com total liberdade para pegar essas ovelhas. Então, esse irmão, afastado da proteção de Deus, estaria à mercê de Satanás. Ele poderia usar contra ele todas as suas artimanhas e assim destruir a sua carne. Essa destruição da carne aqui é no sentido de uma degradação lenta, uma degradação física da carne e não uma morte repentina, porque essa degradação física, né, essas artimanhas do diabo contra esse irmão, talvez em algum momento o trouxessem à realidade e o fizessem, né, cair a sua ficha e lembrar que lá na casa de Deus há proteção, então, portanto, ele se arrependeria dos seus pecados. Então, essa sentença do irmão ser excluído da igreja, né, e que com certeza Satanás destruiria sua carne, era para alcançar finalmente, né, um objetivo, que é ser salvo no dia do Senhor Jesus, que ele se arrependesse e voltasse de fato para a igreja. Nós vamos, né, dentro dessa passagem aqui, lembrar também da passagem do filho pródigo.
quando ele usa ali dos seus benefícios, de toda a sua herança, se diverte, curte a vida, e quando ele não tem nada, ele vai sentir a amargura da vida, o abandono das pessoas, e em um certo momento ele se arrepende do que ele fez, de ter saído da casa de seu pai, e ele sente o desejo de voltar para a casa do pai. Ele toma essa atitude, e o pai estava esperando de braços abertos, estava já ansioso por esse dia. Quando Paulo diz, olha, lançai-o a Satanás, entregue-o a Satanás para a destruição da carne, é com o intuito que haja arrependimento, que ele veja que lá fora não é bom de se estar, que o diabo pode fazer um monte de coisas na sua vida, trazer um monte de amargura, e que dentro da igreja é onde se tem a proteção do Senhor. Então, na verdade, a disciplina eclesiástica é para salvar o pecador arrependido. Então, apesar da repreensão e da firmeza da disciplina eclesiástica, nós vamos ver que o que sobressai é o amor, conforme o nosso tópico, o subtópico de número 3 e o nosso slide aqui. Então, olha só, o subtópico 3. A disciplina, ela é um tratamento para a cura espiritual. Então, excluir para salvar. Então, é dar uma oportunidade de arrependimento, quem sabe ainda antes da morte física, há tempo de voltar ao seio da igreja. E no tópico de número 2, a disciplina como preservação da santidade da igreja. Lá na síntese nós falamos que estava ali inserido um dos objetivos da disciplina, qual? A restauração do pecador. E agora nós vamos falar de outro objetivo dessa disciplina, que é a preservação da santidade da igreja. E aí, o primeiro subtópico, nós temos o título A Metáfora do Fermento Velho. Vamos tratar então o versículo de número 6 e o versículo de número 7, que era o texto do dia. E aqui no versículo 6, Paulo ele vai usar uma ilustração diária da vida, um processo de fazer pão, e ele vai trazer ali para os coríntios essa ilustração do fermento, dizendo que um pouco de fermento ele faz levedar toda a massa, ou seja, uma pitadinha só de fermento, ele torna a massa maior, ele faz a massa ficar mais volumosa. Então, Paulo está alertando, falando para os coríntios, vocês conhecem o que o fermento pode fazer numa massa. Só que os coríntios, eles estavam tão orgulhosos, tão arrogantes, porque eles estavam cheios de si, eles já tiveram a presença de Apolo, um dos pregadores eloquentes, eles tinham os dons ministeriais, então, na verdade, eles eram orgulhosos daquele problema na igreja, aquilo não estava afetando os irmãos coríntios. Então, Paulo está relacionando o fermento ao pecado e mostrando que mesmo que apenas um irmão esteja cometendo pecado, essa imoralidade aumentaria aos poucos e acabaria atingindo toda a igreja. Então, Paulo vai cobrar dos irmãos coríntios, do versículo 7, uma atitude. Olha só o que ele diz: alimpai-vos, ou seja, purifiquem, joguem fora todo o fermento velho, todo o costume do passado, todo o pecado anterior, porque agora vocês são uma nova massa. Então ele está dizendo, sabe por que vocês são uma nova massa? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então joguem fora toda a prática do passado, porque vocês já são uma massa sem fermento, sem pecado, porque Cristo nos levantou ao patamar de justificados diante de Deus, já estáis limpos. Então continuem nessa vida sem esse pecado velho, sem o fermento velho, que vai acabar, na verdade, atingindo a todos se ficar impune, se continuar da mesma maneira que está. No subtópico de número 2, nós temos o título Exortação à Pureza Cristã. E aí nós vamos ver aqui detalhadamente o versículo de número 8, Paulo dizendo: pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então Paulo está dizendo, olha, nós temos o que celebrar, nós temos o que festejar, e nós devemos fazer isso porque já alcançamos essa posição de santificados por causa do Cordeiro Pascual, que é Cristo, que foi sacrificado por nós. Então
deixemos de lado toda a malícia, toda a maldade, todo o fermento mal, o fermento velho, e continuemos a nossa vida com os asmos da sinceridade e da verdade. É uma frase de John Wesley que nós colocamos aqui no nosso slide, que diz que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação, ela tira o mundo do cristão. Então, quando nós nos convertemos, nós saímos do mundo para dentro da igreja, e dentro da igreja nós vamos viver agora um processo de santificação, porque assim o mundo ele vai sair gradativamente de dentro de nós. E quanto a essas práticas, Paulo já tinha advertido aos coríntios, é o que nós vamos ver no subtópico 3. Paulo já havia advertido por carta à igreja a respeito da prostituição. No versículo 9, nós vamos ver que Paulo já tinha escrito uma carta dando instruções aos coríntios, e que esta carta não se sabe o seu paradeiro, que ela foi perdida. Então diz assim: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. E apesar dessa carta ter sido perdida, a gente não saber o teor das palavras de Paulo ali, nós vamos ver na sequência dos versículos aqui que os coríntios entenderam de forma equivocada o que Paulo escreveu nesta primeira carta, de maneira que agora Paulo novamente vai explicar aos coríntios, ele vai aqui abrir o entendimento dos coríntios para o que realmente ele quis dizer. Aí o versículo 10. Isso não quis dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então Paulo está dizendo, olha, quando eu disse para que vocês não se associassem com aqueles que se prostituem, eu não estava dizendo de maneira nenhuma que era para vocês cortarem relação com as pessoas fora da igreja, com a sociedade. Eu não estava dizendo das pessoas lá fora. Na verdade, eu estava dizendo para que vocês não se associem com aquele que, se dizendo irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador. Então Paulo está dizendo, para que vocês não se associem com quem está dentro da igreja, dizendo-se irmão, mas que tem tais tipos de prática, e não com a sociedade lá fora. Porque se Paulo estivesse dizendo para que eles cortassem contato com aqueles que ainda não tinham se convertido, como eles falariam de Jesus? Como eles seriam luz nas trevas na cidade de Corinto? Nós vamos lembrar do Sermão da Montanha, quando Jesus vai dizer, lá em Mateus, no capítulo 5, que nós somos a luz do mundo. Vamos até ler esse texto bíblico, Mateus capítulo 5, é o versículo 14, que diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá a luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que as vossas boas obras sejam vistas e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então Paulo, ele está dizendo aos coríntios para não se associarem, nem tampouco comer, porque comer dá uma ideia de comunhão, né, de um relacionamento mais íntimo. Então dizendo, não se associe com aquele que se diz irmão e praticam tal coisa. Não é para que vocês cortem relação com as pessoas que estão lá no mundo. E aí o versículo 12, que nós já até lemos já no outro tópico da nossa lição, porque tenho eu em julgar também os que são de fora. Ou seja, nós não devemos julgar as pessoas que estão cometendo pecado lá no mundo. Esse não é o papel da igreja, de julgador. O papel da igreja é ir buscar aqueles que estão perdidos, falar do Senhor Jesus, mostrar que a salvação é para todos e que aqui, no seio da igreja, diante da presença de Deus, tem-se a proteção do Pai e que aqui Deus nos guarda, nos livra de todo mal, das investidas de Satanás e tem ainda um lugar celestial preparado para nós, que é a nossa morada eterna. Então nós não devemos julgar os que estão lá fora, nós devemos ser a luz para aqueles que estão nas trevas e sim
corrigir, também não é questão de julgamento, mas sim de correção, aqueles que já estão dentro da igreja, que já professam sua fé no Senhor, mas que ainda deixam o fermento velho sobressair nas suas vidas. É a instrução de Paulo aos Coríntios. E o último tópico da nossa revista, o tópico de número 3, o cuidado com a pessoa depois da disciplina. E esta parte é muito importante, está resumido aqui no nosso slide todo o tópico de número 3, porque o que nós precisamos frisar, o que nós precisamos praticar é que a pessoa disciplinada não pode ser abandonada. A igreja deve oferecer apoio, mostrar que apesar de tudo ama e que deseja vê-lo restaurado. E aí nós temos a figura de as mãos se entrelaçando em apoio, em ajuda, né? Um está de fato ajudando o outro na sua caminhada. Então o papel da igreja é dizer àquele que foi disciplinado que nós não estamos julgando ou abandonando. Nós estamos aqui ofertando as nossas mãos e dizendo que nós vamos apoiar, que nós vamos ajudar, porque o desejo final da igreja é vê-lo restaurado. E seguimos para a nossa conclusão, que diz que a disciplina deve ser aplicada de acordo com amor e misericórdia. Ela deve ser empregada quando outros meios, como o aconselhamento e a orientação pastoral, não surgirem efeitos. Ela é um meio de preservar o corpo de Cristo e a santidade da igreja. E o objetivo é a cura espiritual da pessoa que cometeu o erro e que precisa ser corrigida. Então nós temos aqui grifado na nossa conclusão: amor e misericórdia é o meio de preservar o corpo de Cristo e a santidade da igreja, e o objetivo é a cura espiritual. E assim nós terminamos a nossa lição de número 8. É claro que nós não conseguimos exaurir todo o conteúdo desta lição, então que o Espírito Santo te conduza e te oriente na ministração desta palavra. E até uma próxima oportunidade.